Nas ruas movimentadas de uma grande cidade brasileira, onde o barulho dos carros se mistura ao burburinho apressado das pessoas, existe uma presença que quase ninguém nota. Ele está lá todos os dias, sentado no mesmo canto da praça central, com roupas gastas e um olhar perdido entre o passado e o presente. O nome dele é Antônio, mas poucos sabem disso. Para a maioria, ele não passa de mais um morador de rua. Antônio já se acostumou com essa invisibilidade. O mundo ao redor corre em alta velocidade, e ele permanece imóvel, como um poste, como um banco quebrado, como parte da paisagem urbana que ninguém olha com atenção. Alguns desviam o olhar, outros atravessam a rua para não passar tão perto, e há aqueles que o enxergam apenas como um incômodo, um estorvo da cidade. Mas por trás daquela barba desgrenhada e do casaco surrado que já não esquenta, existe uma vida cheia de memórias, dores e sonhos interrompidos. Ele não nasceu na rua. Muito pelo contrário, foi pedreiro, ajudante de obra, trabalhou duro em canteiros de construção, levantando paredes que hoje abrigam famílias inteiras. Casado jovem, teve uma filha chamada Carolina, que sempre foi o orgulho do seu coração. Porém, a vida nem sempre recompensa o esforço. Uma sequência de infortúnios, o desemprego, a separação difícil e, mais tarde, um grave acidente de trabalho, empurraram Antônio para a beira do abismo. Quando percebeu, havia perdido não só a casa, mas também o contato com a filha. Na rua, os dias se transformaram em uma luta constante pela sobrevivência. Comer era uma incerteza, dormir, um risco. O frio da madrugada castigava o corpo, e o calor escaldante do dia fazia a pele rachar. Mas pior do que a fome e o frio era a solidão. Antônio descobriu que ser ignorado doía mais do que qualquer ferida. Caminhar pela cidade e perceber que ninguém o olhava nos olhos era como carregar o peso de uma existência anulada, e ainda assim ele seguia. Tinha um velho cobertor que guardava como um tesouro e um saco onde juntava alguns objetos que encontrava no lixo. Um rádio quebrado, uma foto amassada de tempos antigos e garrafas plásticas que trocava por moedas. Nas noites mais silenciosas, Antônio falava sozinho, relembrando histórias da filha. Carolina deve estar grande. Será que já tem filhos? Será que ainda lembra de mim? Murmurava, olhando para o céu estrelado, como quem busca respostas. O coração carregava um misto de culpa e esperança, como se a vida ainda pudesse lhe dar uma segunda chance. Apesar de tudo, Antônio tinha uma característica que o diferenciava. Ele observava. Passava horas atento aos detalhes da cidade, aos passos apressados das pessoas, aos gestos de bondade raros e às sombras de violência que vez ou outra surgiam. A rua havia lhe dado uma espécie de sexto sentido, uma percepção aguçada do que acontecia ao redor. Certa vez, enquanto pedia comida na porta de uma padaria, ouviu uma mãe dizendo ao filho: "Não olha para ele, filho, é perigoso." Antônio abaixou a cabeça. Não queria assustar ninguém. Doía, mas ele já entendia. Afinal, era mais fácil acreditar que moradores de rua não têm histórias, que são apenas sombras vagando pela cidade. Mas ele sabia de uma coisa: por mais invisível que fosse, ainda carregava dentro de si algo que ninguém podia roubar: sua humanidade. Naquele período, sua rotina era sempre a mesma. Acordava cedo com o barulho dos ônibus. Arrumava suas coisas rapidamente antes que a fiscalização da prefeitura passasse, recolhendo os pertences dos moradores de rua, e saía em busca de comida. Algumas vezes conseguia uma marmita doada, outras vezes era obrigado a revirar sacos de lixo. À noite, voltava para o mesmo banco da praça, onde já se sentia em casa. Os poucos que o conheciam o chamavam de seu Antônio. Era respeitado pelos outros moradores de rua, principalmente porque nunca arrumava confusão. Dividia o pouco que tinha e, quando sobrava comida, oferecia primeiro aos mais velhos. Havia nele uma dignidade que resistia, mesmo em meio à miséria. E foi justamente essa dignidade, escondida sob camadas de silêncio e abandono,
que preparava o terreno para o que viria a acontecer. Antônio não sabia, mas a vida estava prestes a colocá-lo em uma situação que mudaria para sempre o modo como ele seria lembrado. Aquela figura invisível que passava despercebida todos os dias, em breve se tornaria um herói improvável. O peso do passado e o dia inesquecível. A vida nas ruas não era apenas fome e frio, era também silêncio. O silêncio que sufoca, que faz ecoar dentro da mente tudo aquilo que você tenta esquecer. Antônio carregava um passado que o perseguia como uma sombra. Não era apenas a falta de um teto que o condenava ao chão da calçada. Era também a culpa de decisões mal tomadas. Antes de se tornar invisível para a sociedade, Antônio já tivera um lar simples, uma esposa chamada Rosa e um filho pequeno. Pedro trabalhava como servente de pedreiro e, nos dias bons, como ajudante em uma oficina mecânica. Não era rico, mas tinha o que chamava de dignidade. Até que o álcool começou a tomar conta de suas noites. No início, era só uma cerveja para relaxar. Depois, um copo de cachaça para esquecer os problemas. Em pouco tempo, Rosa já não reconhecia mais o homem com quem se casara. Vieram as brigas, a perda dos empregos, o afastamento do filho. Quando percebeu, estava sozinho, carregando apenas a memória de uma família que se dissolvera entre lágrimas e portas batidas. Esse passado o corroía. Nas noites frias, enquanto enrolava-se em um cobertor sujo no banco da praça, ele fechava os olhos e via o sorriso de Pedro ainda criança. A dor o fazia desejar ser alguém diferente, mas a vida não lhe dava chances. E assim, Antônio aprendeu a se calar. O encontro com a menina foi em uma dessas noites que sua vida mudou. O relógio da igreja próxima marcava quase 10 da noite quando Antônio ouviu um som estranho. Um soluço, um choro abafado. Ele se levantou, olhando em volta. Entre as sombras da praça, encontrou uma menina de talvez 8 ou 9 anos, encolhida atrás de uma árvore, tremendo. "O que você faz aqui sozinha?" perguntou ele, a voz rouca de quem não falava com alguém há muito tempo. A menina se assustou. Seus olhos arregalados refletiam medo, mas também um pedido mudo de socorro. Estava descalça, com roupas rasgadas e um olhar de desespero. Antônio não insistiu. Sabia que sua aparência com a barba desgrenhada e as roupas sujas não inspirava confiança. Sentou-se a alguns passos dela e apenas disse: "Tá frio, né? Se quiser, pode usar meu cobertor." Eu já me acostumei. Aos poucos, o choro dela diminuiu. Minutos depois, ela se aproximou. Antônio envolveu-a no cobertor e percebeu como estava gelada. Foi então que ela murmurou: "Tio, eu não quero voltar para casa." Antônio não perguntou de imediato. Aprendeu que muitas vezes é preciso deixar o silêncio falar primeiro. Só quando ela se acalmou, perguntou: "Por quê?" A resposta veio em lágrimas. O padrasto a agredia e a mãe, com medo e dependência financeira, fingia não ver. Naquela noite, a menina havia fugido de casa sem rumo. A decisão inesperada, Antônio sentiu o coração apertar. Por um instante, viu em seus olhos o rosto de Pedro, seu filho perdido pelo vício. E algo dentro dele gritou. Não podia repetir os mesmos erros, não podia deixar essa criança ser engolida pelo abandono. Levantou-se, decidido. "Vem comigo. Eu não sou ninguém importante, mas vou te ajudar." Levou a menina até a delegacia mais próxima. O policial o olhou com desconfiança. Afinal, um morador de rua trazendo uma criança sozinha despertava suspeitas. Mas Antônio, mesmo com a vergonha de sua aparência, explicou a situação com firmeza. "Eu posso não ter nada, mas sei quando uma criança precisa ser salva", disse, encarando o policial nos olhos. Após longos minutos de tensão, a menina foi encaminhada ao conselho tutelar. Antônio ficou esperando do lado de fora, sem saber o que seria dela. Sentia o peso da responsabilidade, mas também uma chama de algo que não sentia há muito tempo: esperança. O julgamento social. Nos dias seguintes, Antônio percebeu como a sociedade o olhava ainda mais de cima.
Algumas pessoas diziam que provavelmente ele tinha sequestrado a menina. Outras riam, dizendo que era impossível que um mendigo tivesse feito algo de bom. Mas dentro de si, ele sabia que havia tomado a decisão certa. Pela primeira vez em anos, não se sentia apenas um fardo. Sentia-se parte de algo maior, a proteção de uma vida inocente. Foi nesse momento que descobriu um detalhe inesperado. A assistente social que acolheu a menina se chamava Clara, e ela voltou à praça dias depois para agradecer. Antônio, não sei se alguém já te disse isso, mas você salvou a vida dela. Ele sorriu tímido, envergonhado de sua barba mal cuidada. Eu só fiz o que qualquer um faria. Clara balançou a cabeça. Não. Muitos teriam fingido que não viram, mas você viu. E escolheu agir. O eco de um novo começo. As palavras de Clara ficaram gravadas em sua mente. Aquela menina, cujo nome ele descobriu ser Sofia, agora estava em segurança, recebendo ajuda. E ele, pela primeira vez em décadas, sentiu que ainda podia ser útil. Que ainda havia bondade possível em sua história. À noite, deitado no banco de sempre, Antônio não pensava mais apenas em seu passado de erros, mas em algo novo. Talvez ainda houvesse chance de reconstruir sua vida. Ele fechou os olhos e disse para si mesmo, quase em oração, talvez eu não seja só um morador de rua. Talvez eu ainda seja humano. O reconhecimento inesperado e a transformação final, as semanas seguintes foram de silêncio. Antônio continuava na praça, vivendo do que lhe davam, carregando seu cobertor e uma sacola com restos de roupas. Mas algo nele havia mudado. Antes, seus dias eram apenas sobrevivência. Agora, havia uma memória que o aquecia, a de ter salvado Sofia. Todas as noites ele se perguntava onde ela estaria, se estaria segura, se ainda chorava ao dormir. O rosto da menina voltava à sua mente como um lembrete. Mesmo o invisível pode fazer diferença. O reencontro inesperado. Um mês depois, Clara voltou. A assistente social o encontrou no mesmo banco da praça. Antônio, eu sabia que te encontraria aqui. Ele se levantou sem jeito. Aconteceu alguma coisa com a menina? Clara sorriu. Está bem. Está sendo acompanhada. Está na fila para um novo lar. Mas ela fala muito de você. Disse que nunca se sentiu tão protegida como naquela noite. As palavras mexeram fundo em Antônio. Ninguém falava dele com carinho há muito tempo. Clara então estendeu a mão. E ela tem um pedido. Quer te ver. Antônio hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Olha para mim, eu sou só isso. Mas Clara insistiu. Dias depois, em uma visita supervisionada, Antônio viu Sofia novamente. Ela correu até ele e o abraçou com força, como quem reencontra um porto seguro. Eu sabia que o senhor vinha, disse sorrindo. Antônio tentou conter as lágrimas. Naquele abraço, sentiu o peso de anos de abandono se dissolver. O primeiro passo para a mudança. O reencontro foi o ponto decisivo. Clara, percebendo o impacto daquele gesto, começou a visitar Antônio com mais frequência. Levava comida, roupas, mas principalmente conversa. Você já ajudou uma vida. Que tal agora ajudar a sua? No início, Antônio resistia. Achava que não tinha mais salvação, mas Clara não desistiu. Aos poucos, conseguiu convencê-lo a se inscrever em um programa de reintegração social da prefeitura. Foi difícil. Ele teve que abandonar o álcool de vez, enfrentar crises de abstinência, aceitar trabalhos temporários e lidar com a vergonha de pedir ajuda. Mas cada vez que pensava em desistir, lembrava-se do abraço de Sofia. Era como se aquela menina tivesse devolvido a ele não apenas dignidade, mas também um motivo para continuar. O reencontro com o passado, meses se passaram. Antônio já não dormia mais na praça. Conseguira um quarto simples em uma pensão comunitária e trabalhava em um pequeno depósito como auxiliar de carga. Não era muito, mas era um começo. Foi nessa época que decidiu procurar alguém. Seu filho, Pedro. Não tinha notícias dele há anos. O medo da rejeição o consumia, mas Clara o encorajou. Se você já conseguiu enfrentar tanta coisa, também consegue enfrentar isso.
Quando finalmente o encontrou, descobriu um homem feito, trabalhando como motorista de ônibus, casado e com uma filha pequena. O reencontro foi tenso. Pedro carregava mágoas profundas. Você me abandonou. Me deixou crescer sem pai. Antônio, com os olhos marejados, respondeu: Eu sei, filho. Não espero perdão. Só quero que saiba que estou tentando ser diferente. O silêncio pesou. Mas antes de ir embora, Pedro disse algo inesperado. A gente pode conversar de novo, aos poucos. E naquele fio de esperança, Antônio viu mais uma porta se abrir, o reconhecimento público. O que Antônio não esperava era que sua história fosse ganhar repercussão. Clara, sem contar a ele, havia relatado em uma reunião sobre moradores de rua o caso do homem invisível que salvou uma criança. O relato correu entre jornalistas locais e, meses depois, sua história foi publicada em um jornal comunitário. As manchetes não falavam de miséria, mas de coragem. Morador de rua arrisca tudo para salvar menina em situação de abuso. De repente, ele não era mais invisível. Pessoas o reconheciam, lhe ofereciam ajuda, e até a empresa de transporte em que trabalhava o promoveu para uma função melhor. Em uma entrevista breve, perguntaram a ele: o que passou pela sua cabeça naquela noite? Antônio respondeu com simplicidade: eu vi uma criança que precisava de alguém. E percebi que, se eu fechasse os olhos, eu nunca mais seria humano. Um novo lar. Meses mais tarde, Sofia foi oficialmente acolhida por uma nova família. Mas pediu algo especial: que Antônio estivesse presente no dia da cerimônia. Quando o juiz a perguntou por quê, ela respondeu: porque ele foi o primeiro a me proteger. Antônio não conteve as lágrimas. Ele, que se achava perdido, agora era lembrado como alguém que fez diferença. E naquele mesmo dia, Pedro, o filho distante, também apareceu. Ficou em silêncio durante a cerimônia, mas ao final aproximou-se e disse: pai, minha filha quer te conhecer. Era o recomeço que Antônio nunca imaginou, o herói anônimo. Anos depois, Antônio continuou sua vida simples. Não se tornou rico nem famoso, mas reconstruiu laços, reencontrou seu filho e até ganhou um novo apelido no bairro: Seu Antônio, o homem que não desistiu. Sofia, já adolescente, sempre o visitava e dizia para quem quisesse ouvir: ele não é só um morador de rua que me salvou, ele é meu herói. E assim Antônio, o homem invisível, descobriu que mesmo quem já perdeu tudo, ainda pode salvar e ser salvo. Se você gostou dessa história e se interessa por outros conteúdos assim, curta, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas que possam se interessar por histórias que transformam vidas. Até a próxima história do canal Heróis Anônimos.